Leilin examinou a imensurável quantidade de flores negras ao longe enquanto calculava o progresso. Enquanto todas essas flores mandara negras fossem colhidas, a sede não teria nenhuma razão para impedir que ele e os outros saíssem. Todos os acólitos que Leilin conhecera estavam atualmente no mar de flores, carregando recipientes simples feitos de videiras verdes. Suas mãos estavam cobertas com um anel de partículas escuras de energia enquanto arrancavam essas flores mandara negras com grande cuidado. Este progresso é muito lento com esse tipo de velocidade de colheita. Leilin estimou que levaria pelo menos mais um mês para que esse campo de flores fosse completamente colhido. Os magos negros opostos nunca lhes dariam essa quantidade de tempo. Eu preciso encontrar uma maneira de acelerar o progresso. Leilin se agachou no chão. Com as mãos cobertas pela luz escura de um feitiço, ele tocou as pétalas das flores mandara negras. Ao mesmo tempo, um tom de luz azul passou por seus olhos. Ding-ling-ling. De repente, uma série de sons estridentes, como os de um pequeno sino, sob o zumbido. Uma barreira de luz branca foi emitida para cercar o campo de Black Madara Flowers. A formação de feitiços defensivos foi ativada. Tem um intruso. Um acólito começou a gritar. Todos, cuidado-os. De repente, uma silhueta escura saiu da grama alta em torno do campo de flores. Crack. Rachadura. 2 enormes crânios brancos surgiram das mãos da silhueta negra. Os crânios não tinham corpos presos a eles, e simplesmente flutuavam no ar. Dentro de cada uma das órbitas dos crânios havia uma bola vermelha de chamas continuamente acesas. Estes enormes crânios abriram suas bocas, revelando dentes finos e afiados, brancos, enquanto mordiam a barreira de luz branca. Estrondo. 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 A luz branca da barreira estava piscando constantemente, como se quebrasse a qualquer momento. Oh! A silhueta negra exclamou surpresa, aparentemente insatisfeita com sua própria performance. Em seguida, uma aura negra consistindo de partículas de energia apareceu em torno de seu corpo. De repente, a aura da energia negra emitiu uma luz arena, que se transformou em 2 raios de luz ao atingir os crânios. Crack. Rachadura. Rachadura. O fogo vermelho nas órbitas dos olhos do crânio subitamente se expandiu e a estrutura dos crânios se expandiu consideravelmente. Rachaduras até apareceram na superfície da caveira. Parecia que as energias internas estavam se expandindo muito rapidamente e os crânios estavam começando a estourar. Após essa transformação, o poder ofensivo desses 2 crânios aumentou. A barreira de luz branca continuou encolhendo e, no final, finalmente quebrou na frente dos acólitos abatidos. Magos elemental semi-convertido. Nós terminamos. Um acólito mais experiente desabou no chão com uma expressão cheia de desespero. Não tenha medo. Lord Leilin também é um magos oficial. Jorge segurou a pequena mão da tremenda Sierra. O que você sabe? O acólito anterior, que caiu no chão, gritou em desespero. Nosso lado só tem este magus recém-avançado e proscrito. Por outro lado, nosso oponente é uma potência que tem sido um mago oficial por dezenas de anos. Sendo um magus elemental semi-convertido, todos os seus feitiços são mais fortes pelo menos pela metade. Nesta fase, em comparação com os magos recém-avançados, ele é simplesmente invencível. Acreditando que seu fim estava se aproximando, este acólito não se importava mais. Ele até começou a ser desrespeitoso com Leilin. Ele. Uma explicação muito interessante, mas bastante precisa. No entanto, a silhueta negra caminhou sem pressa para o campo de flores e revelou-se a Leilin e ao resto. Ele era um jovem mago de cabelos verdes. Ele estava vestido com um manto negro estranho, que tinha um par de crânios verdes e correntes bordadas nele. Ele é da Academia de Kurute, que é conhecido por seus métodos de tortura e uso dos espíritos dos mortos. Os olhos de Leilin brilharam quando ele reconheceu este mago na frente deles. Esta Academia de Kurute é apenas uma pequena facção dentro dos magos negros da Costa Sul.
Eles produzem muitos lunáticos, pervertidos e outras pessoas com doenças mentais. Mesmo os outros magos negros não conseguiam tolerar, por isso eram frequentemente excluídos de planos diferentes e só participavam de missões esporádicas. Uma verde de cabelos gás apertou as mãos atrás das costas e avidamente olhou para o mar de Black Mandara Flowers. Que atmosfera encantadora, posso detectar o gosto da escuridão, ó jovem, murmurou. Depois disso, ele virou o rosto e olhou para Leilin com seus olhos verdes escuros. Light Mage. Ajoelhe-se diante de mim, o grande Senhor Ciel, e ofereça-me suas almas e devoção. Então eu posso considerar deixar vocês serem meus escravos. Este mago chamado Ciel tinha um comportamento muito orgulhoso, mas Leilin podia entender o porquê. A idade de um mago não podia ser determinada olhando para a sua aparência física. Mas Leilin poderia estimar que este Ciel tinha cerca de 50 anos de idade com base nas ondas de energia que ele estava liberando sem saber. Sua capacidade de se tornar um mago elemental semi-convertido em uma idade tão jovem realmente lhe deu o direito de se orgulhar. Mas ele encontrou o homem errado. Leilin sorriu e nem sequer conseguiu falar enquanto o acólito que antes caía no chão grunhiu com grande pressa na frente de Ciel. Ele então se ajoelhou e beijou o chão antes de Ciel. Estimado Senhor Ciel. Estou disposto a atendê-lo. Eu me tornarei seu escravo mais leal. Ficou claro que as ações desse acólito superavam as expectativas de todos. Ao lado de Leilin, muitos acólitos carregavam uma expressão de desprezo. Eles claramente não sabiam que esse acólito que normalmente se comportava de maneira decente se transformaria nesse tipo de pessoa em um momento crucial. O rosto dos outros acólitos expressou sua luta interna, que eles evitaram mostrar descaradamente. Muito bom. Eu vou aceitar você como um servo. Ciel revelou um sorriso estranho em seu rosto enquanto ele continuava a estender a mão esquerda e gentilmente limpava o rosto do acólito. A fumaça branca subiu, acompanhada pelo grito de dor do acólito. A mão esquerda de Ciel era como uma placa de ferro em brasa, enquanto deixava uma grande marca carbonizada preta no rosto do acólito. Enquanto o acólito gritava, a face desse mago estava expressando empolgação quando ele deslizou o dedo sobre o rosto do acólito. Um pouco mais de 10 segundos depois, uma runa completa foi queimada na face do acólito. A superfície dessa marca lembrava um crânio, com uma corrente que se estendia de dentro. Obrigado. Obrigado, meu senhor, por este presente. O acólito se esforçou para saudar mais uma vez. Ah! Depois de receber a minha marca, você agora é minha escrava para sempre. Ciel riu, depois olhou para Leilin. O que é isso? Light Magus, você está com medo, bobo? Não é verdade. Leilin balançou a cabeça. Eu só acho que ele é um pouco lamentável. Só isso. Leilin apontou para o acólito que tinha metade do rosto arruinado e músculos faciais ainda se contraindo. Por que isso? Ciel esfregou os dedos quando lascas de gás branco surgiram de seus dedos para formar a forma de um crânio. A energia de seu corpo estava ondulando enquanto seus olhos emitiam uma luz perigosa. Blurg e os acólitos por trás de Leilin recuaram. Alguns até dobraram e começaram a vomitar. A radiação de um mago oficial, especialmente quando liberada voluntariamente de um poderoso mago com um alto grau de conversão elementar, era algo que os acólitos acharam difícil resistir. Ele ficará bem. Jorge estava apoiando-se enquanto recuava a uma certa distância. Ele então olhou com preocupação óbvia para Leilin, que ainda permanecia. Relaxar. Lord Leilin é muito poderoso. Quando Ciera se recuperou, ela também começou a consolar seu amante. Mesmo que ela já tenha visto Leilin agir, ela não conseguia entender exatamente o quão poderoso ele era. Ela só disse essas coisas para confortar Jorge. É só que Leilin ainda está avançado, receio que... Jorge segurou a mão de Ciera com força. A julgar pela forma como Ciel agiu antes, pode-se dizer que ele tinha uma personalidade maluca.
Se Lei perdesse, então esses acólitos provavelmente acabariam em pior situação. Diante disso, Ciel sorria amargamente enquanto secretamente orava por Lei. Porque ele seguiu as pessoas erradas. Ele teve que pagar o preço. O tom indiferente de Lei foi dito como se ele não tivesse notado a exibição mágica anterior de Ciel. Ok. Você se atreve mesmo? Ciel ergueu as sobrancelhas. Ele não conseguia entender. Dos relatórios, este era um magus recém-avançado, e ele era apenas um pioneiro. O que o fez se atrever a tratá-lo dessa maneira? Em seguida, Ciel apontou para Lei. Era como se o crânio grande recebesse um comando enquanto investia contra Lei. Ao mesmo tempo, sua boca emitia chamas verde escuras. Bang! Lei apresentou. Enfrentando esse tipo de ataque, ele ainda tinha uma expressão indiferente quando ele disparava diretamente. Ele é louco. Antes que Ciel pudesse terminar sua frase, Lei soltou uma palavra monossilábica. Imediatamente, uma luz vermelha escura irrompeu do corpo de Lei. A defesa do Falling Star pendante se ativou imediatamente e formou uma barreira vermelha escura ao redor de Lei. Quando a luz se condensou, transformou-se em algo que se assemelhava a uma armadura ilusória. Chamas verdes escuras explodiram no corpo de Lei, mas não causaram nenhum tipo de dano. Quando Lei avançou, ele foi banhado pelo fogo, como a encarnação de um antigo deus da guerra. Ele atacou violentamente com o punho direito. O crânio grande foi diretamente levado embora. Ao girar no ar, deixou um rastro de pó fino de osso no chão. Depois de ser enviado de cabeça para baixo à distância, o crânio branco finalmente se separou. Ciel estava tentando falar enquanto apontava para Lei. Mas já era tarde demais. Lei expressou indiferença antes de atacar diretamente na frente de Ciel. De repente, ele cortou com a mão. A luz vermelha em torno de suas mãos se estendeu e se formou em uma longa espada vermelha escura. Golpear a longa espada rompeu o ar e apareceu na frente do peito de Ciel. Arg! Os músculos do rosto de Ciel se contorceram. Quando a espada estava prestes a perfurar seu corpo, numerosas correntes verdes emergiram de dentro de seu corpo para formar uma armadura feita de correntes na frente dele.